Bem, esse é o vídeo da conclusão do módulo 3 da disciplina de cálculo numérico, aqui da FCA Unicamp. E, bom, nós vamos apresentar a proposta do projeto e nossos resultados. Estou aqui junto com o Lucas, com a Ana, com a Verônica e com a Rafaela, para falar um pouquinho sobre como foi esse módulo e como foi feito o nosso projeto. Pode passar. Bom, então, o objetivo do exercício, né, foi que fosse encontrada a temperatura dessa placa, que está esquematizada aí embaixo, e o valor do nosso RA, ele fornecia as bordas dessa placa, né? Então, primeiramente, foi estabelecido algumas premissas em que o nosso código, né, ele teria que cada interação fornecer um valor com precisão de 0,01, ou um número máximo de interações igual a 20. Então, quando chegasse em alguma dessas premissas, o nosso código entender que chegou no resultado certo. Nós usamos o Python e mais para frente vamos falar um pouquinho sobre os dois métodos que a gente utilizou e qual deles é o mais preciso de acordo com o nosso objetivo. Pode passar. Primeiramente, então, para que cada grupo tivesse um valor diferente, foi utilizado o nosso RA como parâmetro. Nós plotamos o nosso RA em um código já previamente fornecido pelo professor. Pode passar. Que era esse código que basicamente gerava um valor de x, y, z e w diferentes de acordo com o RA, fazendo essas operações aí. Pode passar. Esses foram os nossos resultados encontrados para os dois RAs. O primeiro vai ser o que a gente vai apresentar agora, nesse vídeo, e o segundo a gente vai mostrar rapidamente no final da apresentação. E é isso. Então, a gente vai apresentar dois métodos com os quais foram possíveis achar os valores de temperatura. O primeiro que a gente vai falar aqui é o de Gauss-Jacobi, e o segundo é o de Gauss-Seidel. Primeiramente, a gente vai explicar o de Gauss-Jacobi. Pode passar, Ana. Tá. Primeiramente, a gente importou a biblioteca Math, iniciou os testes de convergências através desses 4 alfas e definiu que o maior alfa, ele não poderia ser maior do que 1. E caso não, o sistema não convergiria. Caso sim, o sistema convergiria. Então, a gente começou o processo de comparar esses dois vetores de acordo com uma precisão já pré-definida. Pode passar, Ana. Então, caso a soma desses vetores fosse menor do que o critério de precisão, a solução não ocorreria e caso a soma fosse menor, a solução ocorreria, e caso diferente, seria falso. Então, a gente começa a desenvolver o sistema linear de Gauss-Jacobi e define o sistema de Gauss-Jacobi já definido no Python e traz eles através da entrada A e B, que vão ser as nossas matrizes. Então, primeiramente, a gente supôs que a solução é verdadeira e definiu o ponto inicial, que esse x é igual a b copy, e ele é utilizado para não criar uma referência direta entre as variáveis. Então, a gente definiu uma lista que seria basicamente para verificar se a diagonal da matriz principal ela é diferente de 0, ou seja, que o sistema tem uma solução. Caso sim, ele teria uma solução, e caso fosse diferente, é falso. Então, a gente também começa com as iterações e define que a iteração inicial é 0. E pode passar, Ana. E a gente inicializa outro processo, que é o do loop de interações do método interativo. Então, a gente define que o máximo número de interações dentro do processo seria 20 e que a precisão seria de 0,01. E as interações iniciais, obviamente, seriam 0. Então, a gente forma esse laço, que é enquanto a solução ocorre, a solução que foi previamente explicada, e enquanto o número de iterações for menor do que o número máximo permitido, e for atualizando esse número a cada iteração que ocorre, o sistema ainda continuaria rodando, mas caso não, ele pararia e definiria o x por ali. E também que o critério de precisão, ou seja, quando o x ainda poderia ser computado, dentro da precisão já pré-definida, o sistema ainda rodaria, mas quando ele parasse, o sistema também pararia e definiria o xk. Pode passar, Ana. Então, a gente também pediu para ele definir, por último, e imprimir qual seria o último x e quais foram os números máximos de interações. Essas matrizes que vocês estão vendo, que é a matriz A e B, a gente calculou ela através do número de RA da placa, a gente calculou ela à mão mesmo e deixou ela no Python.
Depois de definir as matrizes A e B, a gente transformou em um sistema equivalente e colocou o X para definir dentro de Gauss-Jacobi para definir essa matriz. Então, colocou para escrever esses são os valores de temperatura e escrever o valor de X, que definia o valor 1, 2, 3 e 4. E também a gente pediu para definir quanto foi o número de iterações e se o número parou porque o número de iterações foi atingido ou se é porque a precisão requerida foi atingida, porque ou foi um ou outro. Pode passar, Ana. Então, aí como vocês estão vendo os resultados, a cada interação que ocorre e a precisão final, ela foi 13 e esses foram, que está no próximo slide, e escreveu, o programa parou, pois a precisão requerida foi atingida. E esses foram os valores finais de temperatura. Bom, agora a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o segundo método que a gente utilizou na problemática, e é o método de Gauss-Seidel. Basicamente, esses métodos são bem parecidos, só vai mudar um detalhezinho que é na soma, né? Primeiro a gente vai começar com o teste de convergência, né, de 4 betas, aí a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez para o Gauss-Jacobi, e depois a gente vai comparar os vetores de acordo com uma precisão. Aí é nesse local que a gente vai perceber a diferença, né? Porque esse método de Gauss é utilizado para obtermos mais precisão com um número menor de interações. Então, o que vai mudar está nessa soma aqui, basicamente nessa soma. Bom, aonde que vai ter a maior mudança? Primeiro, a gente vai comparar os dois vetores, né, de acordo com a precisão. Aí, se for verdade, a gente retorna, se caso contrário é falso. Depois a gente resolve o sistema linear por Gauss-Seidel. Aí a gente supõe inicialmente que possui uma solução, que a solução é verdadeira, e a gente determina o ponto inicial. A partir disso, a gente vai realizar a inicialização e realizar o loop de interações com o método interativo, em que o máximo da função vai ser 20, o número de iterações é 0 e a precisão vai ser 0,01. Bom, a partir do laço de iterações, aqui vem a parte mais importante, que é o que realmente muda, que é a soma, né? A gente percebe aqui que caso j-1 seja menor que 1 e menos 1, é para somar um novo x. Ou caso o j-1 seja maior que i menos 1, é para somar x ji. É basicamente isso que muda. A gente adiciona o critério de parada para quebrar o processo, caso seja falso, e depois a gente realiza o teste com os dados. A partir desse teste com os dados, a gente transforma o sistema equivalente, que é igual o do Jacobi, a gente vai printar, a gente vai utilizar o sistema de Gauss-Seidel, e a gente vai printar se são os valores de temperatura X, e se o número de iterações for igual a 20, a gente printa o número máximo de iterações que foi atingido, ou a gente printa o número de iterações requerido. E a partir disso a gente faz o teste de convergência e a gente consegue achar um valor máximo para os betas. Bom, aqui a gente pode perceber que o número de interações foi menor. Isso significa que a precisão requerida foi atingida mais rápido e, portanto, que os valores de temperatura também foram atingidos mais rápido. O que leva a gente a concluir que, em comparação ao método de Gauss-Jacobi, que tinham mais 5 interações, esse método é mais rápido. Por último, a gente fez o mesmo procedimento para o segundo RA, mudando somente os valores B da matriz, igual a Ana está mostrando aí no nosso código. A gente não, para não ficar uma apresentação muito extensa, a gente optou por não mostrar todo o processo aqui, mas a gente constatou o mesmo resultado obtido com o primeiro RA. O link desse collab que a gente fez no segundo RA vai estar na descrição desse vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários. Obrigada.